No Brasil, qual fonte alternativa para a produção de energia você considera mais promissora e por quê? No Brasil nós temos a seguinte situação: nós temos as fontes hidráulicas, nós temos as térmicas e nós temos agora em avanço, em alternativas, as eólicas, fruto dos ventos, e temos também as fontes alternativas solares. Eólicas e solares são as duas fontes mais promissoras que nós estamos vendo. Embora a parte de biomassa também esteja em andamento, mas eu diria para você que numa escala de prioridades, a parte de ventos eólica e depois a parte de energia solar são as duas que estão bem mais avançadas. Você percebe algum tipo de incentivo para a utilização de fontes alternativas de produção de energia? Que tipo de incentivo mais especificamente? Por parte, às vezes, do governo, de empresas... Não, de uma forma geral, pela nossa característica de criatividade, existe, na verdade, muita pesquisa nesse sentido. Muitas ideias, muitos projetos. E agora eu digo para você que tem muita, nessas duas áreas, tanto de ventos quanto de energia solar, o incentivo tem sido bastante intenso. As outras estão sendo incentivadas, mas mais na linha de pesquisa para depois verificar se elas dão retorno, se existe realmente retorno, lucro nas outras alternativas, entendeu? Então, a princípio, existe, eu vejo com bastante positiva essa linha de pesquisa nessa área e também de incentivo do governo. Então, uma terceira, né? As fontes não renováveis têm o petróleo como principal matéria-prima. Na sequência, o gás natural, o carvão mineral e o urânio. A dependência dessas matrizes energéticas não renováveis pode ser considerado sustentável a longo prazo? Bem, eu digo para você o seguinte: a longo prazo, essas matrizes ainda vão ser utilizadas porque elas sustentam uma indústria de base. Por exemplo, o petróleo, você tem como indústria de base toda a área de energia e também a área pneumática. Então, você tem a borracha, você tem os produtos automobilísticos que geram em função do petróleo. Então, pode não ser a energia produzida do petróleo, mas você poderá ter o subproduto vindo do petróleo. Tá? Mesma coisa na área de energia nuclear. O produto radioativo, o produto de básico radioativo, ele não só é utilizado para energia nuclear, como tem outras finalidades também, até na base da medicina, para tratamento com radioterapia. Então eu digo para você que elas podem não ser em massa ser utilizadas para um tipo de finalidade, mas tem outras finalidades utilizadas que elas poderão essas matérias-primas poderão continuar a ser utilizadas. Então, quer dizer, não determina o fim delas, mas elas poderão ser menos utilizadas como são hoje, por exemplo. A quarta pergunta seria: os países desenvolvidos estão substituindo gradualmente as fontes não renováveis ou renováveis. Você acredita que o Brasil será capaz de seguir essa tendência? Seria, agora só que não com tanta velocidade quanto os países que não têm os recursos que nós temos vão fazer. Então, por exemplo, os países europeus que não têm grandes recursos hídricos terão que correr com velocidade um pouco maior do que nós, que temos alguns recursos naturais. Então, eu digo para você, nós teremos uma tendência mais à frente, bem mais à frente, mas não com tanta velocidade quanto existe hoje em alguns países da comunidade europeia e de alguns países asiáticos também. Entendeu? Então é isso. Tem mais algum? Não, seriam essas quatro perguntas mesmo, né?